Olá, meu nome é Pedro Lenza e eu preparei 6 pequenos vídeos de no máximo 15 minutos cada um para ajudá-los na revisão para as provas de concurso. Sorte, sucesso, estamos juntos e não desistam dos sonhos. Constitucionalismo. Esse tema vem também sendo denominado pela doutrina de neoconstitucionalismo e vamos observar que parece mais adequado aí para ser estudado. Vamos lembrar também que, de modo clássico, a doutrina divide em ramos do direito. De um lado, o direito público e do outro, o direito privado. Contudo, essa divisão dicotômica ela não se mostra mais adequada, até porque hoje se prefere falar num direito civil visto à luz da Constituição. A divisão dicotômica não é adequada, até porque observa-se uma constitucionalização do direito privado. De qualquer maneira, a gente tem sim que observar que a Constituição vem servindo de validade para todo o sistema. E dentro dessa premissa, a gente passa a analisar, segundo a doutrina, aquilo que se denominou de dimensão de direitos fundamentais. Prefere-se a expressão dimensão à expressão geração de direitos fundamentais, porque a expressão dimensão, ela nos dá a ideia de que uma dimensão ela não é superada por uma dimensão anterior. O que se tem é uma evolução. A gente fala aqui de maneira muito firme que não se pode falar num processo de uma evolução reacionária. É o princípio da proibição de uma evolução reacionária. Então, portanto, parece mais adequado sim falarmos em dimensão dos direitos fundamentais. A primeira dimensão, ela vai evidenciar os direitos de liberdades, as chamadas liberdades individuais. E aí o que se observa é que nesse primeiro movimento, o que se buscava era o Estado não intervencionista, um Estado absenteísta. Só que essa realidade vai gerar o abuso do detentor do poder econômico e vai fazer com que, então, o Estado passe a interferir nas relações e estabelecer direitos sociais. Eu estou diante de um novo movimento chamado de segunda dimensão, de um Estado prestacionista que evidencia os direitos sociais, os direitos culturais e econômicos. Como terceiro movimento, eu poderia observar os chamados direitos de solidariedade ou de fraternidade. A gente fala também em direito ao desenvolvimento, a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto de maneira expressa no artigo 225 da nossa Constituição, e chegamos naquilo que a doutrina identificou de quarta dimensão. Aqui eu vou observar os avanços da engenharia genética, colocando inclusive em risco a própria existência do ser humano. Vamos lembrar aqui a análise da pesquisa com células-tronco embrionárias que o Supremo analisou. Tema bastante interessante ligado à quarta dimensão. E o professor Paulo Bonavides, nesse contexto de quarta dimensão, prefere falar em direitos de democracia, de informação e de pluralismo. Essa seria a quarta dimensão para Paulo Bonavides. Finalmente, Paulo Bonavides resolve colocar o direito à paz numa dimensão autônoma e fala aqui em quinta dimensão. Lembrando que o direito à paz, segundo Karl Vasak, deve ser colocado como terceira dimensão. Pois bem, passamos então a analisar esse movimento chamado constitucionalismo que busca aí evidenciar os direitos em uma contraposição ao Estado autoritário. O direito vai sendo evoluído, estou diante de uma conquista paulatina e chegamos no movimento atual de proteção aos direitos fundamentais. Observem que a doutrina passa a falar no novo constitucionalismo, no sentido de superar o positivismo puro. Por isso é que se prefere falar no movimento neoconstitucionalista ou pós-positivista. Porque o positivismo puro ele tem o risco de muitas vezes legalizar atrocidades, como foi o caso do AI-5 durante a ditadura brasileira. Teoricamente, agiam os militares, agia a ditadura nos termos do AI-5, nos termos da lei. É por isso que, então, no novo movimento, prefere-se que o direito ele esteja
alocado com uma carga valorativa, com uma carga de ética e, portanto, a gente tem sim que ler o direito positivado à luz dos princípios, dos grandes preceitos de proteção ao ser humano. Nesse novo movimento, a Constituição é colocada no centro do sistema, ela tem uma força normativa, ela tem uma carga valorativa e ela vai irradiar os seus efeitos. Eu estou diante do neoconstitucionalismo, que tem como marco fundamental histórico o pós-guerra, que tem como marco filosófico a aproximação do direito com a ética e que tem como marco teórico a ideia de uma força normativa. A Constituição, portanto, tem sim força normativa. E passo então a analisar, nesse contexto, a ideia de soberania popular, de democracia. O artigo 1º, parágrafo único, diz que todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio dos seus representantes eleitos. Por meio de seus representantes eleitos é aquilo que a gente chama de democracia representativa. Os representantes do povo são eleitos para, em nome do povo, pelo povo e para o povo, atuar. Essa é a democracia representativa. E, por outro lado, nesse sistema híbrido, o direito brasileiro adota também a figura da democracia direta, prevista no artigo 14 da Constituição, que diz que a soberania popular se implementa mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Tema bastante importante para a prova, vamos distinguir plebiscito do referendo. Qual é a diferença? Ambos são formas de consulta ao povo. A diferença está no momento da consulta. O plebiscito é uma consulta prévia, enquanto que o referendo é uma consulta posterior. A distinção, portanto, é o momento da consulta. Plebiscito, consulta prévia, e referendo, consulta posterior. Quem é que autoriza referendo? Quem é que autoriza referendo e convoca o plebiscito? Quem autoriza referendo e convoca o plebiscito é o Congresso Nacional, na forma do artigo 49, inciso 15, por meio de decreto legislativo. Muito bem. Por fim, observamos como forma de democracia direta a iniciativa popular, que seria um procedimento pelo qual o povo encaminha um projeto de lei para o Congresso Nacional. Ele deflagra o processo legislativo, isso é chamado de iniciativa popular. Resta lembrar para a prova o quórum. No tocante ao encaminhamento de lei federal, diz o artigo 61, parágrafo 1º da Constituição, que deve ser encaminhado esse projeto de lei subscrito por no mínimo 1% do eleitorado nacional, distribuído por pelo menos 5 estados e cada estado com não menos do que 0,3% dos eleitores daquele estado. Decore, 1% do eleitorado nacional, distribuído por pelo menos 5 estados e em cada estado com não menos do que 0,3% dos eleitores daquele estado. Cuidado agora, porque no tocante à iniciativa popular municipal, o quórum é de 5%. 5%, iniciativa popular municipal. E passamos agora a estudar um outro tópico, que é o da Constituição, o seu conceito e a sua classificação. Eu vou conceituar a Constituição segundo Ferdinand Lassalle, que adota o sentido sociológico. E para Ferdinand Lassalle, a Constituição deve refletir as forças sociais. Outra forma de pergunta na prova é quem é que adota o sentido político de Constituição, que divide a Constituição e a lei constitucional. A Constituição deve refletir as normas estruturais e fundamentais. Sentido político de Carl Schmitt. Em seguida, eu vou falar do sentido jurídico, e o sentido jurídico é desenvolvido e trazido por Hans Kelsen. Kelsen fala numa norma fundamental hipotética, norma de validade para todo o sistema e norma de validade para a norma positivada, que é a Constituição. Sentido jurídico, portanto, Kelsen. E avançamos no tocante à classificação. No tocante à classificação das Constituições, elas podem ser divididas, dentre outros critérios, quanto à origem. Quanto à origem, elas podem ser outorgadas, promulgadas, cesarísticas ou pactuadas. Outorgada é aquela imposta de maneira unilateral por um agente revolucionário. Promulgada é a brasileira de 88, democrática, popular, votada. Portanto, a brasileira de 88 ela é promulgada. Quanto à forma, escrita ou costumeira, a brasileira de 88 é escrita, é instrumental.
Quanto à extensão, sintética ou analítica? A brasileira de 88 é analítica, é minuciosa, é detalhista, ela é larga, ela é desenvolvida, ela é prolixa, ela é inchada, ela é detalhista. A brasileira é analítica. Quanto ao conteúdo, formal ou material? Formal me interessa a forma, material me interessa só a matéria, normas estruturais e fundamentais. Se por um lado a brasileira sempre foi dita ser formal, hoje a gente até caminha para ter um critério misto no sentido de que os tratados internacionais de direitos humanos que foram incorporados com a forma das emendas, eles têm natureza de Constituição. Então, matéria, tratados de direitos humanos, forma de emenda, tem natureza de Constituição. Caminhamos para um critério misto, portanto. Quanto ao modo de elaboração, a brasileira de 88 ela é dogmática, se funda em dogmas e não é histórica, como a gente observa na experiência da Inglaterra. Quanto à alterabilidade, a brasileira de 88 ela é rígida. E por que rígida? Porque ela tem um processo mais árduo, mais solene e mais dificultoso do que o processo de alteração das demais espécies normativas. De que maneira eu altero a Constituição? Por meio de uma proposta de emenda à Constituição. Aonde é que está a rigidez do texto de 88? No procedimento de reforma. Quanto à iniciativa, decorem, só os que estão no artigo 60, incisos 1, 2 e 3, podem alterar ou encaminhar o projeto de reforma. Quanto ao quórum, para aprovar 3/5 em cada casa e em 2 turnos. Lembrando que lei ordinária e lei complementar em um único turno de votação. Lei ordinária, maioria simples, lei complementar, maioria absoluta. Quem é que promulga a emenda? Mesas da Câmara e do Senado com o seu respectivo número de ordem. E se a PEC for rejeitada, não pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa. Então, portanto, a vedação do artigo 60, parágrafo 5º. Vamos lembrar outros elementos para caracterizar a rigidez do texto de 88. Limitações circunstanciais. A Constituição não pode ser alterada, não pode ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio, decorem. Cláusulas pétreas, limitações materiais. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, decorem. Forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico. Lembrando que o voto obrigatório não é cláusula pétrea. Voto direto, secreto, universal e periódico. Separação de poderes e direitos e garantias individuais. Cláusulas pétreas, limites materiais. O texto de 88 não apresenta limitações temporais, isso é marca do texto da Constituição do Império. Existem limitações implícitas, como as próprias limitações expressas e a impossibilidade de você alterar o titular do poder constituinte originário e o titular do poder constituinte derivado reformador. Muito bem, caminhando no critério quanto à sistemática de Pinto Ferreira, a brasileira é reduzida e não variada, ela tende a ser reduzida. Quanto à dogmática, ela é eclética e não ortodoxa. Eclética e há todo um caráter compromissório das suas normas. Quanto à essência de Loewenstein, ela é normativa. E quanto ao sistema, ela é principiológica e não preceitual. Ela se funda nos grandes princípios que o texto estabelece. André Ramos Tavares diz que quanto ao critério ideológico, a brasileira seria social, Estado social de direito prestacionista. E segundo Raul Machado Horta, o nosso texto é expansivo e essa expansividade se dá em relação à análise do direito internacional e em relação ao seu conteúdo anatômico estrutural. Ela é expansiva porque ela estabelece diversos preceitos. Hermenêutica e estrutura da Constituição. Vamos começar a falar sobre hermenêutica, sobre interpretação. E aqui a doutrina faz uma distinção entre mutação constitucional e reforma constitucional. Qual seria então a distinção básica entre mutação e reforma? Mutação é uma alteração no sentido interpretativo da norma. A norma continua escrita de modo frio, o que acontece é uma releitura do seu sentido. Isso seria mutação, mudança no sentido interpretativo.
Dou um exemplo até já ultrapassado, mas era um crime que dizia raptar mulher honesta para fins libidinosos diversos da conjunção carnal. O que o juiz na década de 40, quando isso foi escrito, lia? O conceito de mulher honesta. O réu dizia que a mulher não era honesta, era desonesta. E esse era o tipo penal. O que é mulher honesta? Percebam que a regra continua prevista, a sociedade, felizmente, evolui e o conceito de mulher honesta também evolui. Vejam que, então, o juiz, num momento mais moderno, tem que reler e rever o que é mulher honesta. Tanto é que essa expressão ela deixa de ter sentido e vem uma agora reforma e acaba com esse crime, porque não teria mais sentido falar de mulher honesta. Até porque mulher honesta, o que é mulher honesta? E homem honesto, já pensaram um homem honesto sendo raptado por uma mulher desonesta? Então realmente não tinha nenhum sentido e depois veio uma reforma. A reforma, por sua vez, então, é uma alteração física, uma alteração sensível, palpável, perceptível. Por exemplo, eu reformo o mandato do presidente que era de 5 anos para 4 anos. Eu reformo fisicamente. Essa é a distinção básica, portanto, entre mutação e reforma. E a nossa Suprema Corte vem revendo e vem analisando aí diversos assuntos para se verificar se houve ou não uma mutação, como é, por exemplo, o papel do Senado Federal no controle difuso. Houve ou não mutação? A matéria está pendente para análise do STF. Muito bem, em termos de hermenêutica, a doutrina de Peter Habeli chega a falar numa sociedade aberta dos intérpretes da Constituição. O que ele quer dizer com sociedade aberta dos intérpretes da Constituição? Peter Habeli quer dizer que existem intérpretes não somente técnicos, como também os intérpretes leigos. E aqui eu poderia pensar, por exemplo, a participação de amicus curiae. Isso quer dizer do amigo da corte, quando ele ingressa numa questão no Supremo que discute em uma ADI, por exemplo, para pluralizar o debate. É esse o papel do amicus curiae. Ele busca a pluralização do debate. E eu posso lembrar, por exemplo, a discussão sobre a questão da união homossexual ou homoafetiva que o Supremo teve, de um lado, representantes da igreja como amicus curiae contra o reconhecimento e representantes de um grupo, de uma associação chamada Associação Arco-Íris, que representava os gays, as lésbicas, os bissexuais, os transexuais, os simpatizantes. Então, portanto, representantes de um lado e de outro, no sentido de se pluralizar o debate. Esse é um modelo interessante de uma sociedade aberta dos intérpretes da Constituição. Pois bem, e o que a gente poderia identificar dentro dessa ideia de interpretação, a ligação com a estrutura da Constituição? A nossa Constituição se divide basicamente em um preâmbulo, ela tem o corpo e tem o ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. A grande questão a saber é se o preâmbulo pode ou não servir como parâmetro ou paradigma de confronto para o controle de constitucionalidade. E o que o Supremo interpreta é que o preâmbulo ele é norma não de parâmetro de controle, mas ele estabelece mecanismos para uma interpretação. Não pode, segundo o Supremo, ser parâmetro para controle. O preâmbulo ele não é uma norma de reprodução obrigatória e por isso que o Supremo disse que a expressão que os representantes do povo promulgam a Constituição sob a proteção de Deus não é norma de reprodução obrigatória. Por sua vez, o ADCT tem natureza de Constituição e serve como parâmetro ou paradigma de confronto. Muito bem, vou falar agora sobre o poder constituinte. A doutrina identifica tanto o poder constituinte originário, como o derivado, como o difuso e o supranacional. O que seria o poder constituinte originário?
é o que cria uma nova Constituição. E ele pode ser, portanto, histórico, quando é a primeira do país, no exemplo brasileiro, a de 1824, como o originário pode ser revolucionário. Revolucionário porque ele rompe por completo com uma antiga ordem jurídica e instaura uma nova ordem jurídica. Todas as constituições que se seguiram pós a de 1824. Vale lembrar a de 1891, a de 1934, a de 1937, a de 46, a de 67, a emenda 1 de 69, segundo alguns, e me parece acertada essa posição, e a brasileira de 88, a Constituição Cidadã. Muito bem, quando digo que é um poder constituinte originário revolucionário, ele rompe por completo com a antiga ordem e instaura uma nova. Ele é, portanto, ilimitado juridicamente. Mas cuidado, que essa ilimitação não é total, não é absoluta. Essa ilimitação é jurídica, porque não tenho dúvida em afirmar, e essa é a tendência para as provas, que o poder constituinte originário deve respeitar os grandes princípios do bem comum, do direito natural, da moral e da razão. Preceitos, princípios esses fixados muitas vezes em tratados internacionais de proteção a direitos humanos. Então, nesse sentido, não me parece adequado que uma nova Constituição amplie as hipóteses de pena de morte. Eu estou diante de uma previsão, de uma proibição, de uma evolução reacionária. Portanto, coloco sim alguns limites à manifestação do próprio originário. E o que seria o derivado? O derivado, ele é derivado do próprio poder constituinte originário, por isso que o derivado é também denominado de poder constituído, instituído, secundário ou de segundo grau. Tudo dando a entender que o derivado, por ser derivado do originário, agora sim, ele é limitado juridicamente. O derivado é limitado juridicamente. Enquanto o poder constituinte derivado tem natureza jurídica, o originário é um poder de fato, um poder político, uma energia, uma força social. O poder constituinte originário tem, portanto, natureza pré-jurídica. Muito bem, o poder constituinte derivado se divide em derivado reformador, derivado decorrente e derivado revisor. O poder constituinte derivado reformador é o poder de reformar a Constituição por meio de emendas à Constituição. Por isso que eu digo que o poder reformador ele é limitado aos limites do poder de reforma. A emenda não pode tudo, ela tem limitações formais, materiais, circunstanciais, procedimentais. Por sua vez, o poder constituinte derivado decorrente é o poder que os Estados-membros têm de elaborar as suas constituições estaduais. E, nesse sentido, a Constituição dos Estados deve respeitar os princípios e preceitos decorrentes da Constituição Federal. E, por fim, o poder constituinte derivado revisor seria e foi uma revisão que foi feita 5 anos depois da promulgação do texto. Essa revisão já se esgotou, a norma está esgotada, está exaurida, e essa revisão, poder revisor, produziu modificações que tiveram que observar as limitações materiais. Lembrando, por sua vez, que o artigo 3º do ADCT fixou uma votação mais simples dos 3/5, por maioria absoluta. Por fim, eu vou falar um pouco do poder constituinte difuso, que nada mais é do que aquela ideia que acabei de falar sobre mutação constitucional. Um processo informal de mudança da Constituição. Isso é poder constituinte difuso, a mutação que não se confunde com reforma. E, por sua vez, finalmente, o poder constituinte supranacional seria a perspectiva de uma Constituição supranacional legítima, até dentro desse movimento aí de uniões econômicas, como a União Europeia, e se discute. Ele tem como fonte de validade essa perspectiva de um poder constituinte supranacional, a cidadania universal, o pluralismo de ordenamentos, a vontade de integração e um conceito reformulado e remodelado de soberania. Observamos que dentro de uma ideia de nova Constituição
e ordem jurídica anterior, surge um novo tema que é bastante importante, que seria o impacto de uma nova Constituição sobre o ordenamento jurídico que já existe. E por isso eu tenho que ver rapidamente a ideia de recepção, de repristinação, de desconstitucionalização e de recepção material de normas constitucionais. O que é recepção? Seria todo o ordenamento anterior, normativo, que é recepcionado pelo novo ordenamento, desde que haja uma compatibilidade. Então, uma lei, para ser recebida pelo novo ordenamento, essa lei tem que estar no ordenamento anterior, ela tem que ter compatibilidade, cuidado, meramente material com o novo ordenamento. Isso justifica porque o Código Tributário, lei ordinária, foi recepcionado como lei complementar e deve essa lei anterior ter compatibilidade formal e material com o ordenamento sob cuja regência ela foi editada. Tem que ter nascido perfeita para ser recepcionada. Se não for recepcionada, diz o STF, a lei será revogada por não recepção, não se falando, portanto, aqui em uma inconstitucionalidade superveniente. Repristinar, o que é? Repristinação é uma lei revogada que volta a produzir efeitos se a lei que a revogou vier a ser revogada. Isso não ocorre de modo natural no nosso ordenamento, há que se ter um pedido expresso. Desconstitucionalização seria uma lei que tem natureza de Constituição, sendo recebida com natureza infraconstitucional. Isso não é automático, tem que ter pedido expresso. E por fim, recepção material seria uma norma da Constituição anterior que é recebida com natureza de Constituição pela nova. Também não é automático, tem que ter pedido expresso, como foi o Sistema Tributário Nacional na forma do artigo 34 do ADCT. Muito bem, nós vamos agora analisar a eficácia e a aplicabilidade das normas constitucionais. Eu poderia identificar as normas de eficácia plena, eficácia contida e eficácia limitada. As normas de eficácia plena têm aplicabilidade direta, imediata e integral. São autoexecutáveis, eficácia plena. Eficácia contida ou prospectiva, ela tem eficácia plena, mas permite a sua redução. Eu poderia lembrar o artigo 5º, inciso 13, que diz que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei estabelecer, e vem então uma lei estabelece a necessidade de se passar no exame de ordem para ser advogado. E o Supremo Tribunal Federal reconhece como constitucional a Lei 8.906, que estabelece o exame de ordem. É norma de eficácia contida, o artigo 5º, inciso 13. Por sua vez, as normas de eficácia limitada, elas podem ser normas de princípio institutivo, quando instituem órgãos, ou de princípio programático, quando estabelecem programas, metas como a educação para todos, a saúde para todos. A norma de eficácia limitada depende de lei para sua implementação, mas está errado dizer que a norma de eficácia limitada não tem nenhuma eficácia. Ela tem um mínimo de eficácia, que é limitar, por exemplo, o legislador aos seus vetores. Ainda falo em norma de eficácia exaurida e aplicabilidade esgotada, que seriam, por exemplo, as normas do ADCT, que se manifestam e se exaurem, eficácia exaurida e aplicabilidade esgotada. Por fim, o artigo 5º, parágrafo 1º, diz que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. 5º, parágrafo 1º, isso vai permitir uma reformulação do Supremo em relação à efetividade do mandado de injunção. Controle de constitucionalidade. Esse é um dos principais pontos e temas para o concurso. Eu diria que é a vedete dos concursos. Em termos de estatística, é o tema que mais cai. Para se falar em controle, eu tenho que lembrar que, como premissa do controle, eu tenho no nosso ordenamento a existência de uma Constituição rígida. O que quer dizer mesmo a Constituição rígida? É aquela cujo processo de alteração é um processo mais árduo, mais solene e mais dificultoso do que o processo de alteração das demais espécies normativas. Essa é a premissa para se falar no controle de constitucionalidade, se estabelecendo aqui uma verdadeira hierarquia entre os atos normativos. Muito bem, além da existência de uma Constituição rígida, eu vou lembrar também a existência de um órgão
que é quem define e é quem diz o que é constitucional. Esse órgão que define e diz de modo definitivo no Brasil é o STF. O Supremo Tribunal Federal é quem interpreta e diz, por último, qual é a força normativa da Constituição. E quando se fala numa lei inconstitucional, dois grandes modelos surgem. De um lado, o sistema austríaco de Kelsen, que trata da teoria da anulabilidade. E do outro, o sistema norte-americano de Marshall, que trata da teoria da nulidade. A regra que o direito brasileiro adota é o sistema norte-americano de Marshall, da teoria da nulidade, que vai influenciar o direito brasileiro e vai, trazido por Rui Barbosa, criar aqui pela primeira vez o sistema de controle difuso no texto de 1891. Vejam que dizer que uma lei é inconstitucional, ela é um ato nulo, significa que a lei inconstitucional, que é um ato nulo, é um ato que a gente poderia chamar de inválido. Inválido no sentido de que ele existe, mas não tem validade, portanto, não tem eficácia. Ele é inválido, ele é um ato nulo, ele é um ato írrito, ele é um ato destituído de eficácia. Então, portanto, essa é a regra. A regra de que se uma lei é inconstitucional, ela é um ato que nasceu morto, é um ato natimorto. Por isso que quando o Supremo declara a lei inconstitucional, esse provimento tem natureza retroativa. Esse provimento declaratório declara que a lei é inconstitucional desde o seu nascimento, ela nasceu morta, portanto é um ato natimorto. O efeito, regra, é o efeito retroativo ou ex tunc. Essa é a regra do princípio da nulidade do direito brasileiro, que não é absoluta, diga-se de passagem, porque o Supremo admite a modulação dos efeitos da decisão, permitindo que se dê efeito a partir de um certo momento, a partir de então, ex nunc ou pro futuro. Essa ideia de modulação, ela é admitida pelo nosso ordenamento. E eu poderia passar a analisar agora, então, as espécies de inconstitucionalidade. Quando é que uma lei é inconstitucional? Ela pode ser por ação, aí existe a lei, ou por omissão, quando falta a lei. Lembrando que a norma de eficácia limitada, ela depende de lei para sua implementação. Bom, inconstitucionalidade por ação. A doutrina identifica três tipos de vício: vício formal, vício material e vício de decoro parlamentar. Vício formal e vício material. Qual é a diferença? O vício formal, a inconstitucionalidade formal, é no procedimento de formação do ato normativo, no processo legislativo. Por isso que ela é chamada de uma inconstitucionalidade nomodinâmica, vício formal. E o material, ele é também chamado de uma inconstitucionalidade nomoestática. Enquanto o formal é de procedimento de forma, o material é de matéria, é estático. O vício formal se divide em três: vício formal orgânico, vício formal propriamente dito e vício formal por violação a pressupostos objetivos do ato. Vício formal orgânico é um vício relacionado ao ente federativo que legisla. Por exemplo, quem é que pode legislar sobre bingos e loterias? O Supremo diz, até por meio de súmula vinculante, que essa competência é da União. Se o Estado legisla, eu tenho vício formal orgânico. Vício formal, propriamente dito, se divide em subjetivo ou objetivo. Subjetivo é o vício que está relacionado à fase de iniciativa. Por exemplo, existem projetos de iniciativa reservada do presidente. Se um deputado encaminha um projeto que é de iniciativa reservada do presidente, como, por exemplo, fixar ou modificar os efetivos das Forças Armadas, esse projeto tem vício formal subjetivo. Lembrando que a sanção presidencial não convalida o vício de iniciativa. E o vício formal objetivo é um vício nas demais fases que não na fase de iniciativa. Por exemplo, um projeto de lei complementar sendo aprovado por maioria simples. Tem vício formal objetivo porque ele deveria ter sido aprovado por maioria absoluta. Por fim, o vício formal
por violação aos pressupostos objetivos. E aqui eu vou lembrar o grande tema da criação de municípios. Eu poderia pensar aqui que o município tem que ser criado por lei estadual, de fato, mas desde que observados os pressupostos objetivos, quais sejam: artigo 18, parágrafo 4º, uma lei complementar federal que estabelece o procedimento, o plebiscito e um estudo de viabilidade. Se o município é criado sem observar esses pressupostos objetivos, eu tenho um vício formal por violação a pressuposto objetivo. Vício formal. Agora o vício material é vício de conteúdo, é vício de matéria. O vício material é um vício quando não me interessa a forma, mas a violação a um preceito, a um princípio, a violação à isonomia, a violação, por exemplo, em relação à isonomia entre homens e mulheres. Vício formal, desculpem, vício material. Um vício de matéria, um vício de conteúdo. E por fim, o vício de decoro parlamentar. Um tema que lançamos, que o CESP adotou em suas provas, felizmente, e é quando existe um abuso ou uma prerrogativa de uma vantagem, ou a percepção de uma vantagem indevida pelo parlamentar. Esse vício de decoro eu cheguei a discutir e dar como exemplo a questão relacionada ao mensalão. Um deputado, um senador que aprova um projeto porque recebe propina. Chamei isso de vício de decoro parlamentar e, como disse, já caiu na prova de servidor do STF, feita pelo CESP, UNB. Realmente foi uma grande vitória aí, nossa, ao conquistar realmente essa perspectiva do vício de decoro parlamentar. Muito bem, agora eu vou falar dos momentos de controle. E para falar de momentos de controle, eu posso pensar no controle prévio ou preventivo e no controle posterior ou repressivo. Controle prévio ou preventivo é sobre o projeto de lei. Esse é controle prévio ou preventivo. Já o controle posterior ou repressivo já é sobre a lei. Eu foco no controle posterior ou repressivo, e o controle posterior ou repressivo no Brasil se dá pelo controle difuso ou pelo controle concentrado. Eu tenho que dizer, portanto, que o nosso sistema de controle ele é jurisdicional misto, porque se dá tanto pela via difusa como pela via concentrada. Controle difuso. Eu parto do famoso caso Marbury versus Madison, julgado em 1808 pelo juiz Marshall, no qual ele disse que, havendo conflito entre a aplicação de uma lei e da Constituição, prevalece a Constituição. O que é o controle difuso? É quando uma lei, de modo incidental, ela viola a Constituição. Por exemplo, um bacharel em Direito impetra um mandado de segurança pedindo que não tenha que fazer a prova para ser advogado. Por quê? Controle difuso. De modo incidental, a lei que obriga é inconstitucional. É controle de modo incidental. Muito bem. Controle difuso, no tribunal, ele é analisado pelo órgão especial ou pelo pleno. Essa declaração de inconstitucionalidade no tribunal, muito cuidado agora, ela é declarada de modo incidental, e quem analisa isso quando estivermos no tribunal é o órgão especial ou o pleno. Estou diante do que a doutrina chama de cláusula de reserva de plenário, que é uma condição, essa análise da eficácia jurídica da própria declaração. É o pleno ou o órgão especial que analisa. E a súmula vinculante número 10 disse que viola a cláusula de reserva de plenário se a turma não manda para o pleno analisar a inconstitucionalidade de uma lei de modo incidental. Muito bem, vamos observar quais são os efeitos da decisão no controle difuso. Controle difuso, os efeitos, por regra, são inter partes e ex tunc. Lembrando que o Supremo admite a modulação dos efeitos também no controle difuso, é o caso de mira estrela, que permite a decisão tenha efeito a partir de então. Como é que eu faço para dar efeito erga omnes no controle difuso? Eu teria, teoricamente, que aguardar uma manifestação política do Senado Federal, que por meio de resolução, de modo discricionário, suspende ou não a execução de uma lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF. Artigo 52, inciso 10. Controle difuso, papel do Senado, ser por resolução, de modo discricionário, ele suspende a execução da lei, os efeitos passam a ser erga omnes e, por regra, a partir de então, ex nunc. O que eu lembro
é que hoje se discute que apesar dessa previsão do Senado Federal, se o artigo 52(10) tenha ou não tido uma mutação. E a doutrina fala hoje numa eventual abstrativização do controle difuso e sustentam que não haveria necessidade do Senado. O tema está ainda em aberto, o Supremo não decidiu, isso está 2-2 no julgamento da reclamação 4335 do Acre. Muito bem, e agora eu vou falar um pouco do controle concentrado. O controle concentrado, por sua vez, a declaração é o pedido principal por meio da ADI genérica, e aí o que se pede, os legitimados, que se declare que a lei é inconstitucional. Então, ao invés de ser a análise incidental ou incidenter tantum, a análise é principal ou principaliter. O objeto é declarar uma lei inconstitucional e se dá por meio de várias ações, como a ADI genérica, a arguição de descumprimento de preceito fundamental ADPF, a ADO, controle de omissão, e a ADC, a ação declaratória de constitucionalidade. Quem é que tem legitimidade para propor ADI? O rol do 103. E, por favor, decorem para a prova, porque isso cai muito. Então, os que estão no 103 podem propor ADI, podem propor a ADPF, podem ajuizar a ADC, portanto, e também a ADO. Decorem o 103 que serve para todas essas ações. Quem é que tem competência para julgar a ADI? Se é lei ou ato normativo federal ou estadual que viola a CF, competência originária do Supremo. Se é lei ou ato normativo estadual ou municipal que viola a CE, TJ. Lembrando, excepcionalmente, o cabimento de recurso extraordinário quando for norma de reprodução obrigatória. Artigo 102 da Constituição e 125, parágrafo 2º. Procedimento. Proposta ação. Há toda uma manifestação de quem é requerido nessa ação. Permite-se a participação de amicus curiae para pluralizar o debate. É um fator de legitimação e pluralização das decisões e vai para julgamento. Como regra, os efeitos são erga omnes e ex tunc. Lembrando que no controle concentrado, o Supremo admite a modulação dos efeitos da decisão, nos termos do artigo 27 da Lei 9868 de 99, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de um excepcional interesse social. Vejam que a regra é, para declarar inconstitucional, devem estar presentes pelo menos 8 e declara inconstitucional a maioria absoluta, 6. Por outro lado, para modular os efeitos, eu preciso de 2/3, isso quer dizer, no mínimo, 8. Vejam que, em razão do efeito vinculante, havendo descumprimento, cabe reclamação. E se admite também medida cautelar em ADI, lembrando que a regra da cautelar é o efeito ex nunc, podendo ser dado o efeito ex tunc. Dada a cautelar, o deferimento da cautelar traz consequências de vincular, mas o indeferimento de cautelar não vincula os juízes que podem decidir de modo diverso. Divisão espacial do poder, organização do Estado. Vamos desenvolver um pouco o tópico da federação. E vamos observar que, enquanto forma de governo, o Brasil adota a república e não a monarquia. Estou diante de uma república federativa do Brasil. Observem também que o nosso sistema de governo é o presidencialismo e não o parlamentarismo. E, por fim, a forma de Estado é a federação e não o Estado unitário. Vamos lembrar que, por meio de plebiscito, o povo manteve a república e manteve o presidencialismo. A república não é cláusula pétrea, mas, em razão da manifestação popular, não é possível, por meio de emenda, que se institua a monarquia, porque o povo disse que quer a república, assim como não se parece ser possível por emenda que se institua o parlamentarismo, porque o povo, por meio de plebiscito, estabeleceu o presidencialismo. Muito bem. Quais seriam as características da Federação Brasileira? Enquanto característica, eu posso identificar uma descentralização política. Vamos lembrar também
a existência de uma Constituição rígida que define quem é que tem a atribuição e do quê. Em razão dessa rigidez, eu sei qual é a competência da União, dos estados, do DF e dos municípios. Eu vou falar também na inexistência do direito de secessão. A Federação Brasileira, ela não admite o direito de separação. Aliás, eu poderia identificar que o princípio da indissolubilidade do vínculo federativo é cláusula pétrea. Artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1. Vamos lembrar também que existe um órgão que representa os Estados-membros na federação, que é o Senado Federal. Observem que os municípios não têm representação, mas apesar disso a doutrina identifica assim como um ente federativo. Vejam que, combinando o artigo 18 e o artigo 1º, a República Federativa do Brasil é formada pela União Federal, pelos Estados-membros, pelo Distrito Federal e pelos municípios, muito embora não tenham eles representação no Pacto Federativo. E existe um guardião da Constituição, que é o STF, para solucionar eventuais conflitos. E quais seriam os fundamentos da República? Isso cai muito em prova. E decorem o artigo 1º, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, um importante fundamento que serviu para o reconhecimento da união homossexual ou homoafetiva, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Esses, os fundamentos. O Brasil se estrutura sobre fundamentos e tem agora metas, objetivos fundamentais, que estão no artigo 3º, e decorem. 3º, inciso 1, construir uma sociedade livre, justa e solidária. 3º, inciso 2, garantir o desenvolvimento nacional. 3, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E 3º, inciso 4, é o objetivo da nossa República, promover o bem de todos sem qualquer preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outro tipo de discriminação. Esse mais um elemento para admitir a união homossexual ou homoafetiva. E qual seria o idioma oficial da República Federativa do Brasil? A língua portuguesa, artigo 13, caput, lembrando o quê? Que as comunidades indígenas, além desse idioma oficial, elas podem também utilizar os seus meios próprios de aprendizagem e as suas línguas maternas. Também, isso quer dizer que o 210, parágrafo 2º, mantém o idioma oficial, a língua portuguesa, em relação às comunidades indígenas. E também, quais seriam os símbolos da nossa República Federativa do Brasil? O artigo 13 diz que são símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as armas e selo nacionais. Muito bem. Passo a analisar agora a competência desses entes federativos, a competência legislativa. A União tem competência privativa prevista no artigo 22. Decorem todos os incisos do 22, cai muito em prova. E como pergunta, resta saber se as matérias do 22, elas podem ou não ser delegadas. E o 22, parágrafo único, diz que a União pode autorizar os estados a legislarem sobre questões específicas do 22. Isso tem que ser por meio de lei complementar. Então, matérias do 22 podem ser delegadas aos estados e ao DF por meio de lei complementar e sobre questões específicas. E também eu poderia falar numa competência concorrente, as matérias do 24, na qual, ou em relação às quais, a União legisla sobre normas gerais e os estados sobre normas específicas. Decorem as matérias do 24. Muito bem. Estados-membros legislam sobre o quê? A competência legislativa expressa do 25 caput elaboram as suas constituições estaduais. Uma competência residual do 25 parágrafo 1º, isso quer dizer, legislam sobre tudo aquilo que não está proibido. E a competência concorrente do 24, que a gente poderia chamar de competência suplementar,
suplementar, complementar ou suplementar supletiva. Nas matérias do 24, a União faz normas gerais e os estados fazem normas específicas, suplementar, complementar. E se a União não legisla, o Estado legisla de modo pleno. E aí, o Estado faz a norma geral e a norma específica. E o que acontece na superveniência de lei federal sobre normas gerais? A norma geral federal, ela suspende a eficácia da lei estadual geral no que for contrário. Cuidado, suspende a eficácia e não revoga. Se não for contrário, convivem as duas. Competência concorrente do 24. Muito bem. E os municípios? Legislam sobre as matérias do artigo 30. Além da sua lei orgânica, que é votada por 2/3 em 2 turnos, com exercício mínimo de 10 dias, lei orgânica de município, além da lei orgânica, eles legislam sobre matéria de interesse local. Artigo 30, inciso 1. Interesse local que deve ser interpretado pela Suprema Corte. E por fim, resta analisar a posição dos territórios. Os territórios não são entes federativos autônomos. Foram extintos em 88, mas podem ser criados. Mas, se criados, não terão autonomia federativa. Os territórios serão uma extensão da União, uma longa manus da União, não terão autonomia federativa. Analiso agora o tema da separação de poderes. E eu vou analisar de modo amplo e dizer que a expressão poderes não é tão adequada, porque, na verdade, são órgãos que exercem funções. O poder é uno, é indivisível. Eu teria um órgão normativo, legislativo, o executivo e o judiciário. Passo a tratar, então, do poder, entre aspas, legislativo. E para falar do legislativo, nós vamos observar que o único que é bicameral é o Congresso Nacional. Os demais são unicamerais. Unicameralismo no âmbito estadual, municipal e distrital. E onde é que está o bicameralismo federativo do Congresso Nacional? Está justamente na existência de 2 casas, Câmara e Senado. Na Câmara, os representantes do povo. No Senado, os representantes dos estados e do Distrito Federal. O sistema de eleição para os senadores é o sistema majoritário. E o sistema de eleição para os deputados é o sistema proporcional. Proporcional à população, nenhum estado podendo ter menos do que 8, nem mais do que 70 deputados. Os senadores são em número fixo de 3 por estado, então, portanto, são 81 senadores. O mandato dos senadores é de 8 anos, ou seja, 2 legislaturas, enquanto que o mandato dos deputados é de 4 anos, ou seja, 1 legislatura. E, por fim, vamos observar que a idade mínima para ser senador é 35 anos e a idade mínima para ser deputado é 21 anos. Muito bem, o grande ponto que se destaca no Legislativo é a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que cai muito em prova. O que eu quero chamar a atenção é que a CPI pode ser criada em conjunto ou separadamente por requerimento de 1/3 da Câmara ou do Senado. O objeto da CPI é apurar um fato certo e determinado, por prazo certo. E a CPI tem poder de investigação próprio das autoridades judiciais. CPI não pune, CPI investiga e apresenta suas conclusões de modo motivado para a administração, para o Ministério Público, e aí sim eles vão promover as eventuais responsabilizações. E até para casa, que pode promover uma responsabilização política. Por falar em deputados e senadores, os parlamentares têm imunidade material e formal. Material porque, invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. E formal, para a prisão e para o processo.
o parlamentar só pode ser preso em flagrante de crime inafiançável. E para ser processado, o parlamentar é processado e nesses crimes que praticam, a casa pode brecar o andamento da ação penal por maioria absoluta. E parlamentar também tem prerrogativa de foro. E quando a gente fala em prerrogativa de foro, significa que os parlamentares eles são julgados pelo STF. Parlamentares federais, deputados e senadores são julgados pelo STF. Prerrogativa de foro, que termina essa prerrogativa quando acaba o mandato. Salvo, disse o Supremo, e cuidado agora, quando houver fraude processual. Por exemplo, um deputado renuncia às vésperas de um julgamento para não ser punido pelo STF. E por fim, o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas ele está previsto no artigo 70. O artigo 70 diz que além do controle interno de cada poder, existe um controle externo feito pelo Congresso Nacional. Por exemplo, quem é que controla as contas do Executivo? É o Congresso Nacional, com o auxílio técnico do Tribunal de Contas. Poder Executivo. Nós vamos lembrar que, nos termos do artigo 2º do ADCT, o Brasil adota como sistema de governo o presidencialismo. E podemos afirmar com tranquilidade que não é possível instituirmos o parlamentarismo por meio de emenda. Por quê? Porque o povo, mediante plebiscito, manteve o presidencialismo. Essa eventual proposta de emenda, e se aprovada a emenda, seria flagrantemente inconstitucional por violar a soberania popular. Então, portanto, somente se houver uma nova manifestação popular é possível a instituição do parlamentarismo por emenda. Estou dizendo por emenda, não estou dizendo pela manifestação de um novo poder constituinte originário, quando a situação então seria diferente. Em termos de presidencialismo, eu tenho que afirmar que as funções de chefe de Estado e de chefe de governo estão nas mãos de uma única pessoa, que é o presidente da República. Por sua vez, no parlamentarismo, a função de chefe de Estado está nas mãos do presidente ou do monarca, enquanto que a função de chefe de governo está nas mãos do primeiro-ministro, que governa e administra junto com o parlamento. Muito bem, o executivo brasileiro, portanto, segundo Maurício Duverger, é um executivo monocrático e não dual ou dualista. Por que monocrático? Porque as funções de chefe de Estado e de governo estão nas mãos de uma única pessoa. O nosso executivo, ele é exercido no âmbito federal pelo presidente da República, cujas atribuições estão ali no artigo 84, e vale a pena dar uma lida nos incisos do 84 para saber o que é que o presidente pode fazer. Lembrando que ali eu tenho tanto função de chefe de Estado como de chefe de governo. As atribuições, elas podem ser delegadas, segundo o parágrafo único do 84, sim, elas não são indelegáveis. E também o rol do 84 não é um rol fechado, porque existe uma cláusula de encerramento no último inciso que permite que ele exerça outras atribuições que não aquelas apenas do 84. Bom, resta observar que o presidente da República, ele é eleito junto com o vice-presidente da República. E que, portanto, o vice-presidente é o substituto natural do presidente da República. É o substituto natural. O artigo 79 da Constituição diz que substituirá o presidente no caso de impedimento e suceder-lhe-á no caso de vaga o vice. Observem que substituirá no caso de impedimento significa que eu estou diante de uma substituição temporária. E suceder-lhe-á no caso de vaga, porque no caso eu estou diante de uma sucessão final, definitiva. Exemplo de substituição temporária: doença, férias. Exemplo de sucessão no caso de vaga
definitiva: cassação, impeachment, renúncia, morte. Muito bem. E se o presidente e o vice não podem assumir? Estão em viagem, por exemplo. Nesse caso, o artigo 80 diz que no caso de impedimento do presidente e do vice, serão chamados, respectivamente, decorem que cara aprova isso, o presidente da Câmara, do Senado e do STF. Quando assumem presidente da Câmara, do Senado ou do STF, eles assumem como se fossem o presidente e realizam todas as matérias do 84, como, por exemplo, sancionar uma lei. Curiosamente, a lei que criou a TV Justiça foi sancionada pelo ministro Marco Aurélio do STF quando exercia ali a função de presidente. Vejam que, imaginem uma situação em que o vice não possa assumir, nem o presidente. Imagine uma tragédia, morte do presidente e do vice. O cargo é declarado vago. E aí alguém tem que substituir quem? Presidente da Câmara, do Senado ou do Supremo. Só que essa substituição não é para sempre. Durante esse período vão ser feitas novas eleições. E se essa vaga ela se der nos 2 primeiros anos do mandato do presidente e o vice também não puder assumir, serão feitas novas eleições, eleições essas diretas. Por sua vez, cuidado, isso é muito importante, se a vaga se der nos 2 últimos anos do mandato, a eleição será indireta, na forma da lei, eleição indireta na forma da lei. E esses que vão ser eleitos, eles vão cumprir o período que faltava. Eu estou diante do chamado mandato tampão. Mandato tampão. O presidente pode ser responsabilizado por crime comum e por crime de responsabilidade. Nos 2 casos, existe um tribunal de pronúncia, que é a Câmara dos Deputados, que autoriza o processo por crime comum e por crime de responsabilidade por 2/3 de seus membros. Autorizado, o presidente é julgado por crime comum pelo STF. O STF é o Tribunal de Julgamento do Crime Comum. E autorizado por 2/3 da Câmara, o presidente será julgado por crime de responsabilidade, impeachment, pelo Senado Federal. Quem preside esse processo é o presidente do STF. Quem preside esse processo é o presidente do STF. Quem julga o presidente por crime de responsabilidade é o Senado Federal, e nesse caso, por 2/3 dos senadores. A pena a ser imposta será a pena de perda do cargo e a inabilitação por 8 anos. Crime de responsabilidade. Vou falar um pouco agora do judiciário, poder judiciário. Os órgãos do poder judiciário estão ali previstos no artigo 92 e vale uma leitura do 92 para saber quais são os órgãos. O STF, os tribunais superiores, tribunais estaduais de segunda instância, juízes de 1º grau, esses são os órgãos. E a emenda 45 coloca ali também como órgão do Poder Judiciário o CNJ, que está em evidência. O tema é interessante e resta saber quantos integrantes tem o CNJ. São 15 integrantes. E desses integrantes existe um membro que é nato. E foi a emenda número 61 de 2009 que disse que o presidente do Supremo é membro nato do CNJ. Ele é o único que é membro nato, porque os outros serão indicados. Quem são os outros indicados? O STF indica um desembargador de TJ e um juiz estadual. O STJ indica 3. Um ministro do STJ, um juiz de TRF e um juiz federal. O TST indica 3. Um ministro do TST, um juiz de TRT e um juiz do trabalho.
O PGR, Procurador-Geral da República, indica 2, um membro do Ministério Público da União e um membro do Ministério Público Estadual. O Conselho Federal da OAB indica 2, cuidado, 2 advogados. A Câmara indica um cidadão e o Senado indica um outro cidadão. Esses indicados, menos o presidente do STF, cuidado, menos o presidente do STF, que é nato, esses indicados serão sabatinados pelo Senado e, se aprovados por maioria absoluta, serão indicados pelo presidente da República. Muito cuidado. Quais são as atribuições do CNJ? O controle da atividade administrativa e financeira do Poder Judiciário. Controle da atividade administrativa e financeira. Controle ético disciplinar dos seus membros. Controle dos deveres funcionais dos seus membros. Por isso, tenho que afirmar que o CNJ e também o CNMP, eles não exercem jurisdição. Cuidado, são órgãos administrativos. Muito bem, dentro do Judiciário, quais são as garantias do Judiciário? Eu tenho tanto garantias institucionais como garantias funcionais ou de órgãos. Como garantias institucionais, eu vou lembrar a autonomia orgânico-administrativa nos termos do 96 e também a autonomia financeira nos termos do 99. Como garantia funcional e de independência, vou lembrar que os juízes têm as garantias da vitaliciedade após 2 anos, da inamovibilidade, salvo por interesse público por maioria absoluta, quórum trazido pela emenda 45 do Tribunal ou do CNJ, e a irredutibilidade de subsídios. Por fim, as vedações previstas no artigo 95 no sentido de estabelecer uma imparcialidade. Por exemplo, o juiz não pode receber participação no processo. É óbvio. Isso garante a imparcialidade dos julgamentos. Chama a atenção do tema da regra do quinto constitucional, porque 1/5, ou seja, 20% das vagas do TJ, do TRF, do Tribunal do Trabalho, serão ocupados por membros da advocacia e do Ministério Público. Do Ministério Público com, diz o texto, mais de 10 anos de carreira e da advocacia com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, notório saber jurídico e reputação ilibada. O órgão de classe faz uma lista sêxtupla, indica para o tribunal que transforma a lista sêxtupla em lista tríplice, indica para o presidente da República, no caso de Tribunal Federal, ou para o governador, ou seja, por executivo de tribunal estadual, e o executivo escolhe um e nomeia. Então, participa o órgão de classe, lista sêxtupla, tribunal, lista tríplice e executivo escolhe um e nomeia. Lembrando, TRF é o presidente da República, TJ é o governador e, cuidado agora, o Tribunal de Justiça do DF dos territórios é o presidente da República, porque quem organiza e mantém a Justiça do DF é a União. Muito bem, lembrar a Justiça de Paz, prevista no 98.2, ela é remunerada, ela é composta por cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto, mandato de 4 anos, remunerada, e muito cuidado, a Justiça de Paz, muito embora integre sim o Poder Judiciário, a Justiça de Paz não exerce jurisdição, ela não tem caráter jurisdicional. Lembramos um tema muito importante, que é o tema da súmula vinculante, trazido pela emenda 45, que o Supremo pode editar de ofício ou por provocação com quórum de 2/3 após reiteradas decisões sobre uma questão controvertida e tem por objeto a validade, a interpretação e a eficácia de normas constitucionais e buscando evitar uma multiplicação de processos sobre uma questão idêntica. Súmula vinculante com quórum de 2/3, cuidado, tem efeito vinculante e, em razão de eventual descumprimento pelos órgãos do judiciário ou da administração, cabe reclamação. E no caso da administração, a lei diz que tem que se esgotar as vias administrativas. Para falar agora sobre funções essenciais, lembro o Ministério Público, lembro também a advocacia pública e privada. O Ministério Público, segundo o artigo 128, se divide em Ministério Público da União, que é composto, aí decorem, por favor, MPF, MPT, MPM e MP do DF dos territórios e o MP estadual. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, é um Ministério Público especial que não pode
ser relacionado ou aproveitado membros do MP da União ou estadual. É um MP autônomo, tem autonomia própria, tem estrutura própria, o MP perante o Tribunal de Contas. E um concurso próprio, cuidado, trata-se de Ministério Público Especial. E a advocacia privada e pública, advocacia privada nos termos do Estatuto da Advocacia, que o Supremo reconhece ser constitucional o exame de ordem, e a advocacia pública, por meio dos advogados públicos, a AGU, a Procuradoria-Geral do Estado, de municípios e a Defensoria Pública, para cumprir o papel do serviço de uma assistência jurídica integral e gratuita. A Defensoria Pública também, cujo ingresso se dá por concurso público. Defesa do Estado e das instituições democráticas. A doutrina fala num sistema constitucional das crises, que seriam o conjunto daquelas normas da Constituição que, ordenadas à luz do princípio da necessidade e da temporariedade, buscam o restabelecimento da normalidade. Eu vou chamar a atenção que dentro do sistema constitucional das crises há um princípio, ou existem dois princípios muito importantes para serem observados. Fala-se aqui em necessidade e temporariedade. Isso quer dizer, a situação de crise ela só pode ser deflagrada se houver necessidade, sob pena de eu estar diante de um arbítrio e de um verdadeiro golpe de Estado. E de temporariedade. Isso quer dizer, a decretação de um estado de defesa ou de um estado de sítio, por exemplo, não pode ser por prazo indeterminado. Vigora o princípio da temporariedade, sob pena de se instalar uma ditadura. Então, portanto, princípios da necessidade e da temporariedade. Falo agora do estado de defesa e do estado de sítio e observo que quem decreta o estado de defesa e o estado de sítio é o presidente da República, ouvido os órgãos superiores da República, os órgãos superiores de consulta do presidente da República, que é o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Lembrando que o parecer desses conselhos é meramente opinativo. Quem decreta é o presidente da República. O estado de defesa é para situações de crise em local restrito e determinado, estado de defesa, ou em razão de calamidade de grandes proporções na natureza. E o estado de sítio é quando a comoção grave for de repercussão nacional, o estado de sítio, ou a medida tomada durante o estado de defesa for ineficaz. Com isso, eu tenho que concluir que a hipótese ou as hipóteses de estado de sítio são de maior gravidade do que as de estado de defesa. Ou também estado de sítio no caso de declaração de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Bom, Forças Armadas. Segundo o artigo 142, as Forças Armadas são constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica. Elas são instituições nacionais, permanentes e regulares. Permanentes e regulares, mesmo em tempo de paz. Organizadas essas instituições com base na hierarquia e na disciplina. E tem como autoridade suprema o presidente da República. O presidente da República. Destinam as Forças Armadas para a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Não é papel normal e natural das Forças Armadas cuidar, portanto, de segurança pública. O papel é da polícia. Então, portanto, observem esse detalhe. Vamos lembrar que, dentro dessa ideia de hierarquia e disciplina, o chefe supremo é o presidente da República e logo abaixo dele eu tenho o ministro de Estado da Defesa. Ministro de Estado da Defesa, que tem que ser brasileiro nato. Abaixo do ministro de Estado da Defesa, o comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Segurança Pública. Eu vou falar em polícia de segurança e vou pensar numa polícia administrativa e numa polícia judiciária.
Polícia administrativa é polícia preventiva e polícia judiciária é para a investigação do crime que já aconteceu. No âmbito federal, a polícia administrativa preventiva é a polícia federal, que busca evitar o crime, por exemplo, nos aeroportos. É também a polícia rodoviária federal e a polícia ferroviária federal. Por sua vez, no âmbito estadual, a polícia preventiva é o Corpo de Bombeiros e a PM, a Polícia Militar. Ocorreu o crime, aí deixa de ser polícia preventiva e passa para uma polícia de investigação. A polícia judiciária ou de investigação se observa tanto no âmbito federal como no âmbito estadual. No âmbito federal, a polícia judiciária de investigação é exercida pela Polícia Federal sob o comando do delegado de Polícia Federal, um bacharel em direito que presta concurso. E por sua vez, no âmbito estadual, a polícia judiciária estadual, ela é a polícia civil. Enquanto que a PM busca evitar o crime, a polícia civil investiga o crime que eventualmente aconteceu. Também a polícia civil comandada por um delegado de polícia no caso estadual. Falo agora dos direitos e garantias fundamentais. E como característica dos direitos e garantias fundamentais, eu vou lembrar a historicidade. Significa que os direitos e garantias fundamentais não são de uma atualidade, decorre de uma evolução, de um movimento chamado constitucionalismo, em que se evidenciam esses direitos fundamentais. Vou falar também como característica a universalidade. Não importa a origem, a raça, a cor, a idade, o sexo, eu tenho que sim identificar que são direitos universais. Vou falar da limitabilidade. Nenhum direito fundamental é absoluto. Eu falo em máxima observância e mínima restrição. Limitabilidade. Vou falar em concorrência. Os direitos fundamentais concorrem. Direito à informação de um lado e direito de opinião. Eu dou uma informação e digo, isso é uma vergonha. Eu estou combinando os direitos fundamentais. Vou falar também em irrenunciabilidade. Eles não podem ser renunciados. Eles podem ser temporariamente não exercidos, mas falo em irrenunciabilidade e inalienabilidade e também imprescritibilidade dos direitos fundamentais. A doutrina identifica tanto uma eficácia horizontal, privada ou externa de um lado, como uma eficácia vertical do outro. Eficácia vertical seria a relação que deve existir entre o Estado e o particular no tocante à aplicação dos direitos fundamentais. Eficácia vertical. Por outro lado, a eficácia horizontal, a eficácia privada ou externa seria a análise se os direitos fundamentais se aplicam também na relação ou nas relações entre particulares. E a resposta é sim. Segundo o Supremo, os direitos fundamentais devem sim ser aplicados também nas relações entre particulares. A gente pode citar aqui o exemplo da exclusão, a exclusão de um participante, de um membro, de um grupo, sem que ele se manifeste, sem o seu contraditório e a legítima defesa. Então, portanto, sim, se adota no Brasil a teoria da eficácia horizontal, privada ou externa dos direitos fundamentais. E nesse contexto, a leitura dos direitos em si, dos incisos do artigo 5º se mostra muito importante, porque nos concursos vem caindo muito letra de lei. Então, vale uma leitura dos incisos do artigo 5º. No tocante aos remédios, vou lembrar que o primeiro que surge é o habeas corpus, tanto é que se desenvolve no Brasil uma teoria brasileira do habeas corpus, porque não havia mandado de segurança, até vir a ser limitado o habeas corpus à liberdade de locomoção. O mandado de segurança surge no texto de 34 e se fala em direito líquido e certo agora em 88, não amparado por habeas corpus ou habeas data. O mandado de segurança coletivo é novidade de 88, o que marca a mudança dos legitimados, partido político, com representação no Congresso Nacional, a organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída há pelo menos um ano, em nome dos seus membros ou associados. Essa é a novidade desse processo coletivo no texto de 88. Também em 88 é novidade do surgimento do controle das omissões por meio do mandado de omissão, mandado de injunção, desculpem, mandado de injunção, em razão de omissão. E vamos observar que o Supremo vem ou está adotando a posição concretista em relação ao mandado de injunção.
Muito bem. O habeas data é também novidade de 88. Então eu posso dizer que em 88 surgiram 3 remédios: mandado de segurança coletivo, mandado de injunção e habeas data. E por fim, a ação popular, que deve ser ou pode ser proposta por qualquer cidadão. A cidadania se prova por meio do título de eleitor. Muito bem. No tocante aos direitos sociais, eu vou lembrar que, de acordo com o artigo 6º, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. Lembrando que a alimentação é novidade da emenda número 64. No tocante à nacionalidade, eu falo tanto em nacionalidade primária ou originária, que é aquela que se adquire com o nascimento, como a nacionalidade secundária ou adquirida ou voluntária, que é aquela que se adquire depois do nascimento. No Brasil se fala em brasileiro nato e naturalizado, e o texto não admite qualquer discriminação entre o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado. Essa é a regra, salvo em 5 únicos casos, que são no caso de extradição, artigo 5º, inciso 51, dizendo que o brasileiro nato não pode ser extraditado, salvo o naturalizado. No caso do artigo 12, parágrafo 3º, que são os cargos privativos de brasileiro nato, então, portanto, decorem: presidente da República, vice-presidente da República, presidente da Câmara, do Senado, ministro do STF, lembrando que o ministro do STJ não tem que ser brasileiro nato, carreiras diplomáticas, oficial das Forças Armadas e o ministro de Estado da Defesa. É o único ministro que tem que ser brasileiro nato, os outros nato ou naturalizado. A distinção também é feita no caso do artigo 12, parágrafo 4º, inciso 1, que declara a perda da nacionalidade do brasileiro naturalizado por sentença judicial em virtude de uma atividade nociva ao interesse nacional, e o Conselho da República, que é formado por 6 brasileiros natos, além da propriedade de empresa jornalística, radiodifusão sonora, sons e imagens, que é de brasileiro nato ou naturalizado há mais de 10 anos. No tocante a direitos políticos, eu vou lembrar que o direito de votar significa a capacidade eleitoral ativa. E o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para quem tem mais de 18 e menos de 70. É facultativo o alistamento eleitoral e o voto para quem tem entre 16 e 18 e é maior de 70. E para ser eleito deve preencher as condições de elegibilidade, lá do artigo 14, lembrando que idade mínima de 18 anos para vereador, 21 anos para deputados, 30 anos para o governador e o vice, e 35 anos para o presidente e o vice-presidente da República. No tocante aos partidos políticos, não se esqueçam que partido político é pessoa jurídica de direito privado e que se constitui nos termos da lei civil após adquirir personalidade, o seu registro junto ao TSE. E que o Supremo decidiu que aquele que muda de partido é infiel, portanto a infidelidade partidária caracteriza a perda do cargo eletivo, salvo justa causa, cuidado, salvo justa causa. E por fim, resta lembrar os fichas sujas. O Supremo reconhece como situação de inelegibilidade do ficha suja, mas determina a aplicação do artigo 16, o princípio da anualidade eleitoral. Isso quer dizer, a regra que modifica o processo eleitoral entra em vigor na data da sua publicação, mas só pode ser exigida 1 ano depois da sua vigência.